Só esperando o Google. Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de Formação Política e Cidadã, organizado pelo Coletivo de Humanidades do Instituto Federal, Instituto de Educação e Tecnologia, o IFAL, né? Instituto Federal de Alagoas, Campo Santana do Ipanema. Mas para a gente conseguir dar vida a esse curso, a gente precisou fazer parcerias com professores de outros campi do IFAL e também da Universidade Federal de Alagoas. Hoje, nós teremos o nosso 31º encontro. Nós falaremos sobre consumo e cidadania, e o facilitador do encontro é o professor Bruno Silvestre. Professor Bruno é professor do Instituto Federal de Alagoas, do Campo Santana do Ipanema, né? Ele é graduado em administração, é especialista em marketing e é também mestre em consumo cotidiano e desenvolvimento social. Daqui a pouco o Bruno vai continuar se apresentando, falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, né? E é isso. Para mim é uma satisfação encontrar todas e todos vocês, né? E é uma satisfação também estar com o amigo Bruno aqui, companheiro de trabalho, de grandes debates, de muitos bate-papos que a gente faz lá no Campo Santana do Ipanema, entre uma aula e outra, entre um momento mais, como é que eu posso dizer, técnico de trabalho e outro. A gente sempre consegue, né, pelos corredores, na sala dos professores, tá trocando muita ideia. Eu sempre aprendo muito com o Bruno. Então, Bruno, muito obrigado por ter topado, por estar aqui hoje com a gente. Gostaria também de deixar registrado, mais uma vez, os agradecimentos ao professor Danilo, que é um dos organizadores do curso, professor Leonardo também, e o professor Estevam, que sempre está com a gente, somando, né, contribuindo, ajudando em tudo que é necessário. Então, professor Bruno, passo a palavra para você, e de agora até o finalzinho da aula, está contigo. Você que está no comando. Obrigadão, Bruno. Obrigado, Levi. Obrigado, professor Danilo, professor Estevam, professor Léo também, que eu conheço lá de Santana do Ipanema. Não está aqui, mas a gente sabe que ele tem muito nessa participação e da realização desse evento. Eu, quando recebi o convite de Levi, eu digo, olha, pode me chamar, marque aí um dia, no caso, às quartas-feiras, que aí pode contar comigo, que eu vou lá e vou tentar contribuir da melhor forma possível. É sempre um prazer a gente estar falando sobre assuntos pertinentes, ligados ao consumo e cidadania, que são características que a gente vai ver que aparentemente não estão tão distantes assim da parte de cidadania do ser humano criado enquanto cidadãos e do consumo, que aí já envolve uma característica social e mais coletiva, mas não tanto pensando no coletivo, na individualidade. E só tenho a dizer a vocês que espero que seja uma excelente experiência. Como o professor Levi falou, eu sou professor de administração do Campo Santana. Isso aqui é apenas uma breve apresentação, ele já falou. Eu sou originário de Pernambuco, apesar de não ter um sotaque tão forte, mas pernambucano. Mas eu sou de administração, e aí fui especialista em marketing, e aí fui trabalhar no mercado. Não trabalhei, comecei com vida acadêmica, fui um homem do mercado, né, colocando entre aspas, e conheci muito do marketing tradicional, da propaganda, do desenvolvimento de canais, produtos e serviços, até que o momento de tanto dar treinamento, acabei sendo puxado para a vida acadêmica. E aí comecei a ensinar, mas aí fiz um mestrado específico, envolve na área de gestão, mas ele é o consumo cotidiano e desenvolvimento social. E aí, desde o ano passado, eu estou lá como professor do Instituto Federal de Alagoas. Tanto é que Levi até falou umas coisas que eu até antecipei, né, Levi, no segundo slide aí, o próximo slide. E, Levi, no próximo slide tem informações que eu ensino com essa parte de EBTT desde 2012, trabalho como professor na parte virtual 2008, universidade 2006, mas a minha experiência administrativa e aí já vem há mais de 20 anos. Então, assim, é interessante dizer que se hoje eu posso fazer críticas ao consumismo,
tem muito a ver desse período aí que eu passei no mercado, na iniciativa privada. Eu aprendi bastante e hoje posso dizer que isso me enriqueceu muito para a minha experiência que viria depois como docente. Mas hoje não é sobre mim, sobre o meu currículo. A gente vai falar sobre consumo e cidadania. E aí, para começar, a gente tem que mostrar a origem, não a origem do mal, né, Levi? Mas como é que se começou essa questão de um consumo mais intenso. A Revolução Industrial, e aí eu botei final do século XVIII, é aquela mudança de o homem, quando ele começa a mudar, sair das atividades artesanais, ele dominava pela natureza, pela luz própria, ou pela luz natural, pela questão das águas, e aí ele começa a colocar o quê? As atividades fabris, toda ao seu prazer, no sentido de direcionar essas atividades. Então, se antes a população era mais campesina, voltada para uma agricultura, começa a ter atividades fabris nos grandes centros. Então, aquelas pessoas que trabalhavam no campo começam a migrar para os grandes centros para trabalhar nas fábricas. Então, com isso, não só afetou a mão de obra, ou seja, deixa de ser ligada a uma parte agrária e vai para as indústrias, mas também como começou a afetar a produção de alimentos. Por quê? Porque antes se plantava, se vendia, colhia, era vendido, plantava novamente e assim se direcionava. Mas com o passar do tempo e dos grandes centros urbanos que começaram a ser lotados por causa dessa revolução industrial, isso afetou o consumo principalmente da parte de alimentação. E aí a gente vai ver, né, Levi, que passando, que começa o quê? Uma presença de uma química nos alimentos. Por que isso? Porque eram grandes centros urbanos, precisavam-se de grandes quantidades, as pessoas precisavam armazenar e levar para grandes distâncias, e é curioso disso, né, da logística, que é tão falado hoje, tão estudada, nasce como um desenvolvimento da guerra, de levar mantimentos, de levar recursos para as áreas mais distantes. Então aí você vê que a gente já começa a fazer aquela mudança do final do século XVIII, já indo, né, para o século XIX, e começa a surgir a, a parte química dos alimentos. Porque se é para grandes distâncias e eu tenho que levar para ficar mais tempo comigo, e naquela época não existia geladeira, né, minha gente? Tinha que ter o quê? Conservantes, que aí é uma parte química, corantes, porque aí esse tipo de comida tinha que ter uma cor que agradasse, a gente sabe disso, aí já começa a ver alguns sentidos, a cor que agrada, a cor que chama mais atenção para aumentar o seu consumo, flavorizantes ou saborizantes, porque isso acaba gerando alguns problemas para que você seja mais agradável na hora de comer. Levi, o pessoal está falando que o som está um pouco ruim. Tá travando, é isso? Tá estourando um pouco, Não sei. mas, Deixa eu ver. Melhorou? mas eu acho que Não. melhorou. Melhorou. Se falar é só dizer qualquer coisa. O uso Tranquilo. de sal e também de sódio durante esse século XIX gerou essa oportunidade de a gente ter mais comidas, com mais químicas e menos alimentação saudável. Ou seja, esse desenvolvimento dos grandes centros urbanos acabaram levando para uma maior química, uma pior dificuldade que se tinha das pessoas de comer uma comida mais saudável. Então, esse consumo principal da alimentação começou a prejudicar o nosso organismo. Ou seja, começamos a comer mais porcarias, mais comidas menos saudáveis, não é? E aí, seguindo, não é, Levi, a gente faz a pergunta: cidadania. Que tipo de cidadania? Se as grandes cidades, as grandes concentrações urbanas, as grandes metrópoles, a gente vê o quê? Cidades que consumiam não só alimentação, mas se passavam também por outros hábitos, né? Então, se existiam essas grandes pessoas, começaram a surgir também, gente, as grandes concentrações urbanas de camadas mais pobres. E a gente começa a mangar, alguns gostam de usar termos
inapropriados, mas a gente vê de uma população que foi trabalhar e esse pessoal ia morar onde? No centro, na praia? Não, iam morar nos locais mais distantes, com menos condições e cada vez mais em casas com menos condições. Então, havia pouca alimentação para essas pessoas, pouca higiene, não é uma coisa muito utilizada, e aí saneamento básico estava bem distante disso. Não havia uma moradia adequada, ou seja, casas que nunca foram firmes, casas, populações ribeirinhas, perto de rio, perto de encostas, locais que quando choviam podiam ser levados pela força da correnteza, locais de distância de transporte, tinham que se andar bastante, energia não se existia e às vezes até o principal problema que muitas pessoas enfrentam até agora é a falta d'água, não é? Ou seja, esse problema que existe. Então, a cidadania, que é a parte que a gente está falando de gerar de um coletivo de uma forma melhor, o que, que acontece? Essa cidadania, pensando no coletivo, não havia. Havia apenas um povo que ficava distante e assim eles consideravam que deveriam ficar. Só venham para cá, só se aproximem de nós quando for somente para trabalhar. Levi? E aí eu botei aqui uma diferença. Você vê aí no canto superior que tem o Morro do Senado. Por quê? Capital Federal no Rio. E também eu botei aí a foto do Senado no Rio de Janeiro. O antigo Palácio Mourão, que tinha lá no centro do Rio. Esse palácio aí foi demolido na construção do metrô no Rio de Janeiro. E aí você pode ver, um pouco acima do ônibus amarelo, não da Kombi, né, mas do ônibus, tem uns 2 leões. Esses leões estão em Recife, lá no Castelo de Brenan. Então, veja, que aqui tinha um Senado com inspirações norte-americanas, o que, que a gente vê? Por trás tinha um morro, né, o Morro do Senado. Então, essas principais formas, de onde é que esse povo que trabalha, o pessoal mais pobre, ele vai morar nos morros, que são características do Rio de Janeiro. Tem os bairros e atrás tem os morros. Alguns usaram aqueles termos pejorativos, que hoje não se usa mais, ou que são a questão das favelas. Você vê que até a linguagem dentro das televisões não se usa mais isso. Gosta de falar muito de comunidade, as famosas comunidades. Então, essas comunidades são essas grandes concentrações urbanas de uma camada menos favorecida economicamente. Então, o que eu vejo interessante é que na Bahia se chama de zóis, zonas de ocupações espontâneas, mas a gente tem que ver que é uma grande população pobre e essa cidadania, ou seja, do coletivo pensando, não é. Vocês ficam lá, vêm aqui apenas para trabalhar, não pode se divertir, não queremos perto de nós. Vão para os seus locais, vão para os locais mais pobres e mais afastados. Então, desse lado de cidadania, pensando em cidadão no coletivo, não existe. Existe uma grande diferença social, isso sim. E aí, esse consumo que era abastecido de uma cidade de uma inspiração norte-americana, o Teatro Municipal no Rio de Janeiro, muitas inspirações de arquitetura francesa, na verdade, era o contraponto. Era um local que consumia coisas que vinham da Europa, mas, ao mesmo tempo, não estava nem aí com a comunidade, o lado cidadão do pessoal mais pobre, qual mora nos morros, nas encostas, com poucas ou nenhumas condições mínimas para se viver. No próximo slide, aí eu faço a pergunta: cidadania para quem? Pensar no coletivo para quem? Porque se existia uma concentração do local dos grandes centros urbanos, não é? Era copiar os hábitos da Europa e dos Estados Unidos, com suas arquiteturas, com suas roupas. Até hoje tem esse estudo de você copiar a corte, não é? Se referindo a questões até da época que tinha monarquia, o império, idiomas. A gente vê muita gente usando palavras como estrangeirismo, não é? Informações que vêm de fora, alguns tipos de alimentação, leis, características, etc. Ao mesmo tempo que um país pobre, não é, que existe bastante no Brasil, em péssimas condições de vida,
cheios de dívidas, que aí não está fugindo, porque a gente ainda vê mais gente endividada, e com condições desumanas de trabalho. E é interessante a gente ver, quando eu falo a palavra pobre, não fique pensando que tem uma palavra carregada com preconceito. Porque, na verdade, o pobre, a palavra e a classificação, tem em todos os países. Tem pobre na Itália, nos Estados Unidos, na França e no Brasil também. Só que o que a gente vê no Brasil são pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então a gente vê são miseráveis, ou seja, numa condição de miserabilidade. É isso que deixa o Brasil tão revoltado nessa situação. Às vezes tem gente aí que nunca teve algo encanado em casa, não sabe nem o que é saneamento básico. Então, veja só como é que a gente vive dessa relação. E isso não é novo. Enquanto existia o consumo, copiar o que vem de fora, o hábito, tudo, tem o outro lado de esquecer a cidadania. Aqueles que produzem para que nossos filhos comam, aquele que dirige o carro, aquele que trabalha para nós, eu não estou nem aí com ele. Ele trabalha, vem para cá, eu pago o salário dele e aí ele volta para onde ele mora, para onde ele tem que, sei lá, viver em péssimas condições. Eu não quero ele perto de mim, a não ser no momento que ele está trabalhando para mim. Então, é um consumo grande das pessoas mais abastadas, mas em compensação a cidadania é esquecida totalmente. Esse lado do cidadão, do coletivo, de pensar da melhor forma para todos, isso é deixado bem à margem e péssimas condições. Levi? E aí, gente? Já chegamos no século XX. É uma coisa interessante que vocês vão viver, que entender que é a condição da Primeira Guerra Mundial. Toda vez que termina-se uma guerra, você vai ver que o mundo quer celebrar, quer consumir. E aí, na década de 20, começa a aparecer uma campanha maciça nas revistas e jornais. De que, gente? Inserções comerciais, propagandas. E, gente, eu não consigo mais pensar em mais nada. Consegue sim. Existem produtos centenários, por exemplo, Biotônico Fontoura, a Coca-Cola, e muitos outros produtos aí que a gente pode puxar. Eu sabe até o Guaraná Jesus, por exemplo, do Maranhão, ele já tem o quê? 93 anos. Então, precisava se vender, precisava mostrar da importância desses produtos. E aí, nessa campanha, veja onde é que entra a questão da cidadania. O importante do consumo é você mostrar um bem para o consumidor. Você acha que está prestando um ato de cidadania. Então, o que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar justamente o ganho que esses cidadãos vão ter em consumir aquela determinada mercadoria. E aí, Levi, olha o que a gente vê aí mais à frente. Mauser Beer. Isso aí todo mundo sabe o que é. É a cerveja doce e a cerveja preta. Vejam essa propaganda da Brahma da Mauser Beer. Sugeria que a cerveja, por ser doce, era boa para mulheres e crianças. E aí você pode ver até na linguagem antiga, tem senhoras e crianças, ainda com a linguagem anterior, antes da reforma. Então, recomendar até para anemia e palidez. Veja só como são as coisas. Desse lado de cidadania, se enxergava que o consumo de uma cerveja preta, era boa para crianças e também para as mulheres. Alguns falaram em diabetes aí no chat, ainda não tinha essa preocupação tão grande ainda. Com hipertensão, diabetes, colesterol, isso viria um pouco depois, mas não deixa de ser de uma consequência também. Mas realmente existiu nessa época. Levi, vamos para a próxima. A próxima é melhor ainda. Estou brincando, claro que não. Beba para amamentar. Essa cerveja é desconhecida. Eu tentei procurar, tá um termo em francês, né? A bebida é para alimentação. Essa aqui bebe, essa aqui não bebe, referência às mães. Aí você vê que a que bebe é alegre, saudável, até a posição que pega a criança. A outra que não bebe, veja como é que ela está. Caída, um pouco lânguida, a criança meio desnutrida, não tão feliz, não é? E aí a gente vê duas mães amamentando até a cerveja nutritiva para amamentação. Na época se pegavam até médicos
para aconselhar a beber, ou seja, cadê o lado do cidadão? Isso aconteceu a mesma coisa com o cigarro, né? A gente vai falar um pouco mais do cigarro. Então, assim, uma bebida, o consumo era feito através justamente disso. A gente mostrava um lado cidadão, de um lado de vantagem para a população, para colocar esse consumo. Não, mas não é bem assim. Veja que uso já teve a bebida, que a gente sabe que hoje em dia está bem distante disso. Muita gente gosta de falar que a mulher que quer ter filhos, não só quando está grávida, não deve beber. Hoje a gente sabe que o homem também não. Inclusive, isso prejudica até a fertilidade para aqueles que querem ter filhos, é claro. Seguindo, a pergunta é: enquanto isso lá fora? Aí esse aumento dessa produção, dessa força, desse consumo depois da guerra, não teve muito tempo, porque entre uma guerra e outra foram apenas 21 anos, ou 2 décadas, né, em um ano. Então, existe naturalmente, após essas guerras, um espírito de celebração à vida, tempos mais festivos, e nesse ambiente surge o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, o consumo conspícuo. Professor, o que é isso? Consumo ostentatório. Eita palavra feia, mas existe. É a questão da opulência, de se gastar e de se mostrar cada vez mais. É interessante nisso, o pessoal aí da área de marketing, que começa a surgir os 4Ps. Muita gente pensa que os 4Ps é com Philip Kotler, Jeremy McCarthy, só nos anos 60, mas já começou a surgir com Borden já em 49. Então veja aí como já depois da guerra já começa a ter uma preocupação com essa massificação do consumo. E a gente vai entender por quê. É hora de celebrar, de se animar, porque existe até aquela expressão quando você está muito retendo as suas mercadorias, é chamado de economia de guerra. Então, quando você retém e tem justamente que manter cada vez menos os seus recursos. Seguindo, a gente tem que pensar nos anos 60. A televisão é o principal motor. Se hoje vocês são nativos digitais, se hoje vocês são milênios, geração Z, vocês têm que entender que já teve uma época de ouro do capitalismo. Pós a Segunda Guerra, 45 até 70. Então isso começou a vender cada vez mais até essa ascensão. Esse anos 70 termina porque começa a entrar o capital financeiro e aí já começa a mostrar o quê? O capital financeiro dos anos 70, que você não produz um biscoito, um sapato, nada. É um produto que gera dinheiro através da especulação. E a gente sabe, cada vez mais, que esse capitalismo financeiro não é o capitalismo, é o capitalismo financeiro. E se uma parte está ganhando, a outra tem que perder. Porque dentro do capitalismo financeiro, essa é a lógica dele. Se vive da especulação, nem todos podem ganhar ao mesmo tempo. Se uma parte ganha, a outra está perdendo. E é interessante que a gente tem aqui o surgimento de pessoas, e aí são economistas, que souberam explicar muito bem essa situação. Qual? O Ernesto Mandel, que apesar de ter nascido na Alemanha, ele tem uma origem belga, que ele fez o capitalismo tardio, uma tentativa de explicação marxista. Por que capitalismo tardio? Gente, o capitalismo já existia, de certa forma, há muito tempo. A gente começou lá com a Revolução Industrial, mas aquela febre, aquele época ouro do capitalismo que a gente colocou, só veio em 45. Então o Mandel ele explica muito bem esse lado do marxista, que é um grande problema, porque muita gente associa Marx somente à questão do comunismo ou do socialismo. Ele foi um sociólogo econômico, Marx, mas que explicava muito dessas relações sobre as questões do consumo da mercadoria. E aí foi utilizado, quando ele fala de algumas questões de luta de classe, questões até de bens comuns, pela Revolução Bolchevique, né, de 17, mas acredite, muitos capitalistas também utilizam Marx, porque Marx foi um dos primeiros a falar de crise. E isso é o que muita gente gosta de falar quando existem essas crises do capitalismo. Então você vê que essa época do capitalismo, de ouro até 70, a partir daí algumas pessoas explicaram muito bem essa mudança desse capitalismo tardio e essa ida para o capitalismo financeiro. Eu falei do belga do Mandel, que isso é uma tese dele,
Existe a professora Maria da Conceição Tavares. Para quem não conhece, ela é uma portuguesa, tem uns 90 anos, formou muita gente, ainda viva. Quem faleceu, acho que foi um discípulo dela, Carlos Neves. Mas em 72 ela explica isso, do Brasil que vive de importações e do capitalismo financeiro. E o engraçado ou curioso, gente, é que até hoje a gente vê e vive isso, dessas importações. Toda vez que você escutar a palavra commodity, que são aqueles produtos básicos que são para ser vendidos, ainda tem essa característica no Brasil. Ou seja, existe capitalismo financeiro especulativo, mas também ainda tem as importações. E depois, um aluno da professora Maria da Conceição Tavares, o João Manuel Cardoso de Mello, na sua tese em 82, ele também explica o capitalismo tardio, já entrando para aquela década perdida, né, os anos 80. O Manuel também ele ainda está vivo, acho que ele já tem quase 80 anos. Mas são as três obras para quem quiser se interessar. Não estou indicando porque ali envolve um conhecimento maior e para quem se interessa pela parte econômica. Seguindo. E aí, Bruno, tu só vai falar das coisas ruins? De forma nenhuma. Eu acho interessante que, mesmo se o Bruno, cronômetro. seu áudio tá. Seu microfone, ele tá chiando e tá dando umas variadas. Às vezes fica mais alto, mais baixo. Não sei se é o cabo no computador. Eu não sei. Agora, melhorou? Ou tá Agora parece continuando que ruim? ficou mais alto um pouquinho. Ficou mais alto? Pronto. Isso. Melhorou ou continua ruim, Levi? Ainda tá chiando, mas parece que tá chiando menos. Vamos Certo, ter. Vai. certo. Pronto. Valeu. Então, enquanto isso aqui, ali, ou em qualquer lugar dos anos 60, começa a ter uma mudança por alguns movimentos de resistência. A cidadania ambiental, preocupação com questões de meio ambiente, de ecologia. Existe um movimento de cidadania de se pensar nos direitos civis, não é? E é interessante como essa cidadania ambiental, até hoje a gente vê, quando você abre, quando você vê na televisão as queimadas, a gente vê dessas preocupação com o lado ambiental. Cidadania dos direitos civis, a gente vê muito isso, na época existia grande quantidade de guerras, mas a gente vê até um movimento aí mais recente, vidas negras importam, e a gente vê ainda muita violência com relação a isso. Mas também existem outros tipos de violência que existem não somente ligados a questões de etnia, mas também classes sociais, contra mulheres, contra crianças, etc. Não, volta um pouquinho, Levi. A cidadania alimentar, de uma melhor alimentação, algumas culturas de uma alimentação vegetariana começam a surgir aí. Uma cidadania artística, a arte como uma forma de rebeldia, de lutar contra. E uma época, gente, que talvez muitos nós não pegamos, nem eu, inclusive, a cidadania educacional financeira, ou seja, educar as pessoas a gerir o seu próprio dinheiro e a ter o controle dele mesmo. O grande problema é que essa movimentação financeira vai contra o capitalismo, vai contra o marketing, vai contra o consumo, que você tem que consumir cada vez mais. Então, esses cinco movimentos que a partir dos anos 60 começam a pegar força, a impressão que a gente tem é que o mundo estava andando para um lugar melhor. Mas e aí, em algum momento, começou ele a descarrilhar ou voltar para um lugar ruim, que é a fase seguinte. O sonho acabou, de John Lennon. Quer dizer, Levi está aí, grande especialista em música. Muita gente vai associar simplesmente ao fim dos Beatles, no ano de 70, 1970. Mas, na verdade, o sonho que acaba também são de coisas boas, de um mundo mais cidadão, de um consumo mais equilibrado, de maior respeito, de maior luta, de maior adequação, de maior igualdade, né, entre as pessoas. A impressão que a gente sente é que o John Lennon não estava falando somente do sonho dele de ter uma banda, ou do quanto ele alcançou, ou do grupo, mas que acabava também deixando de lado muita coisa que poderia trazer o bom para a sociedade. E aí, seguindo,
Olha que coisa ruim, gente. Cadê as mulheres aí, né? Eu vejo muito do Family Advertising. Há 50 anos, anúncios de cigarros prometiam para as mulheres: você vai querer fumar como um homem. Olha para aí, gente. Como é que pode isso? A mulher quer uma independência, quer uma igualdade, mas tem que copiar as coisas ruins do homem. Ou seja, e olha que a gente está falando do que há 50 anos, quando o cigarro não tinha essas preocupações, eu vi o pessoal falando de diabetes, de outras doenças, nós falávamos de câncer tão forte ainda do pulmão, mas a gente vê aí qual é a parte de que vocês não têm ideia, os adultos fumavam na frente das crianças, ou seja, é uma grande quantidade de gente que se fumava e você vê dessa quantidade horrível que se existia. Pois é, o grande parte quando você vê desse capitalismo e desse aumento do consumo como uma ordem social, como um estilo de vida, mas não estava bem para a sua saúde. Estava simplesmente fazendo o que, gente? Que aumentasse o consumo, aumentasse as vendas, só por aumentar, ou seja, é o lucro pelo lucro. Se sua saúde fosse prejudicada, a gente não pode fazer nada, é apenas um efeito colateral. E aí se busca até no consumo é, para as mulheres. E na época se achava charmoso, se achava bonito, aparecia no cinema, no, no, nos programas de TV. Quer dizer, eu acho interessante que aí ainda tem um machismo muito grande, né, nessa frase e em outras características. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando aí do final dos anos 60, que muita gente vai dizer assim, naquela época 40% da população brasileira fumava. Se eram 90 milhões, então quanto é que daria isso? 36 milhões de pessoas fumavam. Hoje não chega nem a 20%. Quer dizer, se a população é 210, quanto é que daria isso? Daria 42 milhões. Então, é um jogo contabilístico e estatístico que engana a gente. No índice diminuiu, mas em quantidades reais absolutas tem bem mais gente fumando. A gente vê menos. Cigarro foi banido de boates, de bares, de vários locais, mas ainda assim ainda tem uma grande quantidade de gente que fuma. A gente vê muito isso mais lá fora, mas no Brasil a gente já começou a ver uma diminuição, mas ainda tem muita gente que ainda fuma. Seguindo aí, gente, com a nossa apresentação, eu trouxe uma palavra que significa o quê? É, nutriwashing. Bruno, é uma lavagem através da nutrição? É uma lavagem estomacal? Não. É um termo que o marketing usa, que passa uma lição de cidadania, ou seja, um alimento mais saudável, mas que na verdade não é. Por isso é que é chamado de nutriwashing. Seria a nutrição e uma lavagem cerebral feita que você está ingerindo uma coisa muito saudável, mas que na verdade não é. Produtos sem glúten, são industrializados, eles não são tão bons assim. Produtos zero, eu vejo muito refrigerantes. Se não tem tanto açúcar, gente, tem uma quantidade de sódio fora do comum. Sem gordura trans. Você não sabe nem o que é gordura trans. Mas se não tem, aí você acha que é uma maravilha. Zero de lactose, zero de lactobacillus, tudo uma maravilha. Produtos integrais, adoçante, Maria, o aspartame. Se vocês soubessem como é ruim essa parte dessa adoção, desse adoçante, nem usaria com grande quantidade. E aí eu lembro de um livro, né, de William Davis, que ele tem uma obra chamada Barriga de Trigo, que ele fala desse trigo moderno como nutriwashing. É importante, gente, porque se você quer emagrecer, você tem que pegar tudo aquilo que é derivado do trigo. Pão integral, bolachas, biscoitos, muitos panificados. É isso. É importante como você emagrece. O pessoal falou de diabetes, diminui o seu índice glicêmico. Consequentemente, ao emagrecer e diminuir o índice glicêmico, a sua hipertensão passa a ser mais controlada. Porque a diabetes é uma doença terrível, minha gente. Porque se o ataque cardíaco e o AVC mata mais do que a diabetes, o câncer também mata muito. Mas se o ataque cardíaco e o AVC mata mais do que a diabetes, o grande problema é que a diabetes ajuda a causar
ataque cardíaco e AVC. Vejam só como são as coisas. Isso é uma doença muito complicada. E a gente hoje em dia já vê crianças, às vezes é genético, mas já tem adolescentes, adultos jovens, gente com menos de 40 anos já são diabéticos. E não tem volta. Uma vez diabético, não tem como reduzir e voltar a como era antes. Tá? Seguindo, minha gente. E aí, o que vocês acham desse termo? A Revolução Verde. Eita, é mais comida, coisa mais saudável? De forma nenhuma. A professora Catherine Sebe, no seu artigo, eu vou traduzir, né? A Revolução Verde dos anos 60 e seu impacto nos pequenos fazendeiros na Índia, de 2010, o artigo, ela fala que a Revolução Verde começou nos anos 60, quando a urbanização e a industrialização aceleradas levaram a necessidade de aumentar a produção e a produtividade. Então começa a se usar o quê? Mais aspartame, esse trigo aí industrial, mais produtos de conservantes. Tem gente que diz assim, bom, eu só como sardinha, é... o pessoal diz assim, só como sardinha, sardinha é muito bom. Meu amigo, cheio de conservante, você não tem ideia do mal que ela faz até você. Não é? A questão ambiental, sim, tem um consumo legal de ser ligado à questão ambiental. E todos vocês têm que ver que essa questão associada é de que a natureza, tudo bem, mas começa a ter uma modificação. Tem uma coisa que eu vejo, o pessoal aí de Alagoas, se fala muito em coco. Gente, vocês sabem como é que o coqueiro ele cresce? Grande e ele tende a entortar. Você já viu o coco andão, o coqueiro andão? Aquilo é uma manipulação. Ou seja, como é que se cresce tudo certinho do mesmo tamanho e pequeno? Dizem até que peixes de água doce passam a não consumir mais, né? Que são aqueles cativeiros. Então é manipulação, os peixes enormes. Então, assim, começam a se ter o quê? Uso de agrotóxicos, fertilizantes, tudo isso. Por isso que até hoje em dia existe um movimento do consumo de produtos mais orgânicos da parte da agricultura, porque isso aí gera um mal fora do comum à sua saúde. Seguindo, a Revolução Verde originou nos Estados Unidos, o lado capitalista, né, que na época enfrentava uma crise agrícola e decidiram intensificar a monocultura, de uma volta ao estilo plantation. O pessoal de história, tem Danilo aí, professor, pode até me ajudar. Essa monocultura que gera uma crise agrícola que existia para superar essa crise agrícola. Então, vamos melhorar, vamos diminuir esses custos. E aí, a manipulação que começou a se ter nessa agricultura, bem menos saudável. Parece um nome lindo, mas não é. E aí, veja aí até o que eu falei a vocês. Esse modelo baseia-se na intensiva utilização de híbrido do milho, que eu falei a vocês, insumos como fertilizantes, agrotóxicos, mas mecanização e diminuição do custo de manejo, não é como se lida com essas partes. Então a gente vê como passa a ter uma modificação cada vez pior, cada vez menos integrada dentro dessa revolução. Vamos comer essas coisas, começa a ficar dentro das mesas. Aí nos anos 70 começa a ter uma mudança muito séria, que aí não entra só a questão da Revolução Verde, de mais industrialização. Tem muitas mães que começam a substituir o leite materno por leite industrializado, não é? E aí como se fosse tão bom. E a gente sabe que não é. Porque tem proteínas, tem achocolatados em pós, a gente sabe do mal que aquilo vai gerando na criança, cada vez mais. Eu vejo como isso vai gerando e o capitalismo crescendo, né? Empurrando isso cada vez mais. Parece que a gente está virando mais cidadão através do consumo. São coisas boas passadas para a gente através das propagandas, né? Empurrando para a gente. Mas, na verdade, a gente está comendo e está se envenenando cada vez mais, né? É como se botasse o veneno em cima da nossa mesa, no prato da nossa mesa. Então, assim, vocês têm que ver que tem que ser evitado de um consumo melhor. Não é uma questão apenas de cultura, de ser revoltado, de ser do contra, mas o mal que se faz. Gente, por que tem tanta gente com diabetes hoje em dia? Por que tem tanta gente com colesterol alto?
porque tanta gente pertence. Outro dia a gente vê criança aí com 16 anos, careca, danou-se, é filho de quem? Não, essa piada é péssima. Não é isso, é porque já tem uma química. Então, assim, esses sucos que são considerados naturais, o verdadeiro suco da fruta não existe. Não existe um suco de caixinha que vá substituir o suco natural. E aí você bota um excesso de açúcar. Ah, não, açúcar faz mal. Eu boto adoçante. Nenhum dos dois faz bem, gente. O açúcar refinado, branco, que eu estou falando. Então, a gente vai comendo, vai se envenenando cada vez mais, mas vai mostrando o quê? Um consumo saudável, você mostrando que você tem comida, tem um prazer, se sente. Na verdade, você está se envenenando. Esse seu estilo de vida por uma cidadania, o que foi que eu disse? Lá atrás, passa-se uma imagem de algo bom, de uma coisa boa, mas na verdade estão envenenando a nós. Seguindo, lute contra o poder. Não é? Isso é um grupo de hip hop, Public Enemy, um dos primeiros, que a música em inglês, né, é Fight the Power. E aí a gente tem que mostrar o quê? Que o mundo não é só aquele lugar ruim, tem um lado bom. Levi, qualquer coisa aí você me ajuda, viu? Porque eu vou falar de música, não é minha área. Você é que é o mestre aí da música. Nos anos 70 surge um movimento punk ou da cultura punk. Uma coisa que eu não sabia, eu acho que só o Levi sabia, né? E surgiu nos Estados Unidos. É um movimento que surge num, numa classe média, não alta, porque aí são diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, mas voltada na universidade. Então, assim, grupos como New York Dolls, Ramones. Ramones, tem gente que não sabe, mas eles não faziam muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente no início. Os shows do Ramones que mais lotou gente, os shows que mais lotaram, foram no Morumbi, São Paulo, e no estádio do Vélez Sarsfield, lá na Argentina. Os públicos deles que tiveram mais foram justamente aqui na América do Sul. E aí o movimento punk faz por faça você mesmo. Então fica uma coisa elitizada nos Estados Unidos e ele vai para a Inglaterra. Quando ele vai para a Inglaterra, começa a ter o movimento das roupas, dos cortes, das correntes, Sex Pistols, e começa a ter um movimento do quê? Do pessoal pobre, que trabalhava muito em fábricas, Manchester, Liverpool, e começa a ter, vou fazer do meu mesmo, do meu jeito, eu sou contra o estabelecimento. A gente tem que entender que a forma de se vestir é uma forma de comunicação. Então, se você se veste de forma usando terno, roupas, você quer passar uma imagem. Se você tem um caso despojado, é uma outra mensagem que você quer passar. Então, a Inglaterra começa a ter isso. E aí, o lado também da Inglaterra, se os Estados Unidos tinham consumo, tinha alegria, tinha o capitalismo, a Inglaterra tem um outro lado. Qual, gente? A gente mora no Nordeste, quase todos, né? Vocês conseguiriam morar num país, imaginar, num país que você só vê o sol 4 dias no ano? Peraí, Bruno, eu não entendi. Lá não tem dia, não? Não foi isso que eu falei. Mas assim, o sol claro, limpo, você só vê 4 vezes no ano. O restante que você vê é o quê? Neblina, nevoeiro, o tempo fechado, chovendo todo. Então, assim, não tem como uma pessoa não ser depressiva num local desse, minha gente. Então, a Inglaterra mostrou o quê? Menos elitista, contra o establishment, ou seja, o principal pessoal que coordenava das empresas, e ainda mostrar de um lado de rebeldia do pessoal que vive naturalmente depressivo. Nos anos 80, começa a ter o movimento do slow food, e aí foi um sociólogo italiano, né, o Carlo Petrini, que observou isso, que são a parte do slow food, que é contra o fast food, ou seja, uma comida não tão agressiva, não tão calórica, não que ele chama até nos Estados Unidos ele chama até de junk food, né? Comida porcaria, comida lixo. E é interessante que muitas dessas empresas que a gente conhece, que aqui no Brasil as comidas são caras, né? Os sanduíches são 20, R$ 25 o combo. A gente diria aqui que no Brasil é comida de classe média. Lá nos Estados Unidos é comida para pobre. Aquele conceito que eu disse, não é? Anteriormente. É coisa de $1, $1,50. Então, assim, é uma comida porcaria que ninguém quer comer.
Por isso se chama até de junk food, nem de fast food. Aí na Itália começa a ter esse movimento, não, vamos mais devagar. E isso é interessante porque esse fast food é dentro da loucura do consumo, da vida corrida, de muito trabalho, de você ter que ir para uma faculdade e ter que se empenhar nas disciplinas e não tem tempo para preparar sua comida, não tem tempo de comer direito. Quer dizer, as pessoas nem mastigam direito, aí já começam a ter outros vícios alimentares. E aí, seguindo ainda nessa luta, nos anos 90, o George Ritzer, que é um sociólogo norte-americano, né? Levi está aí, pode falar, né? Tem gente que pensa que não tem comunistas, né, nos Estados Unidos, né, Levi? Mas a gente tem que pensar no lado importante que existe até o Partido Comunista e também o Partido Socialista nos Estados Unidos. Para quem acha que não existe, existe. É porque lá tem uma dominação, né, para a eleição de democratas e republicanos. Mas tem outros partidos, até o Partido Verde, etc. Então tem esse sociólogo norte-americano, George Ritzer, que ele fez a McDonaldização da sociedade, ou seja, falando do consumo, como a gente vive nessa loucura, nesse padrão, nessa forma não igualitária, não saudável das relações, da alimentação, do corre-corre, do vício pela tecnologia, de não ter hábitos saudáveis, de não assistir coisas boas, de não ter tempo para ter uma vida saudável. Então, esse lado do desconstrução é justamente disso. Ele lança isso em 93, para quem gosta de datas, né, exatas, e aí para quebrar justamente esse padrão, essa forma de luta padronizada, né. O Ritzer, ele fala de um conceito que ele fala da pessoa engaiolada, né, presa, como se estivesse numa redoma, num local preso, sem poder lutar. E aí, nos anos 2000, a gente vê que acaba pegando essa ideia Valquíria Padilha, que é o conceito do shopping center, a catedral das mercadorias e do lazer reificado. Aqui no início, eu não sei se todos estavam, como a gente falou do 11 de setembro, do presidente da época norte-americano, que mandou as pessoas comprar, consumir, e aí tem gente que acaba gerando isso. E aí é onde eu quero chegar. Por que, meus amigos? Porque o que eu vejo é que não existe você ser contra o consumo. Sempre vai existir o consumo. O problema é o consumismo, que é o consumo exagerado. Então as pessoas parecem que não se veem mais como cidadãos, como coletivo. É um individualismo. Eu quero mostrar que tenho. Então eu vou para o shopping center, eu vou desopilar, né, como as pessoas dizem. Aí ando em tribos, entre aspas, com pessoas do sua própria tribo, com seus próprios grupos. Você vai estudando e comprando cada vez mais. E aí é o lado de onde entra o lado não cidadão. Por quê? Porque aí a gente começa a ver que tinha muita coisa que não tinha acesso aos menos favorecidos, que de uma certa forma isso começa a vir nos anos 90 por causa do Plano Real. Não estou dizendo que o Plano Real é ruim, mas somente trouxe coisas ruins, não é isso. Mas com essa estabilidade da economia, muita gente que nunca tinha viajado de avião passou a viajar, começa a ter mais facilidade de crédito com cartão de crédito, telefonia móvel. Só que ao mesmo tempo você começa a gerar dívidas, ou seja, muitos cartões de crédito, muitos crediários, e aí você começa a botar na cabeça, eu vou no shopping, o bom é andar no shopping. E aí quando a gente analisa, você precisa ver que o shopping passa essa ideia de uma cidadania de todos iguais, o shopping da cidade, o shopping para você, o shopping que é a sua cara, mas você tem que ver que o shopping é um local feito para vender e cada vez mais. Se a gente for fazer uma análise, não é nem sociológica, seria uma antropológica dessa questão do shopping, você vai ver alguns ritos que são interessantíssimos. As vitrines das lojas são gigantes, são enormes, parece que querem pegar você. Pode reparar, quando você está dentro de um shopping, a maioria deles são fechados, você perde a noção de tempo. Você não sabe se é dia, se é noite. Às vezes você sai e diz, eita, choveu, nem sabia. Você perde a noção. Pode reparar, não é comum em shopping ter relógio. E aí ele é fechado, é como se fosse uma estufa. Você não sabe se é dia, se é noite. Você perde a noção da hora.
shopping é para andar e esse andar dele é o quê? Cadenciado. Não pode ser um piso liso, porque senão você anda com facilidade. Mas também não pode ser muito áspero para dificultar. Ele tem que ser um piso de uma forma cadenciada. Você pode reparar, é claro que agora mudou, né, com a pandemia, mas se você for juntar antes, pode reparar que em shopping não tem muitos bancos para a gente sentar. Onde é que tem banco para a gente sentar? Cadeiras, né? É na praça de alimentação. Que aí associa a questão da comida. Ou seja, a comida olha para você, você olha para a comida, né? Pinta aquele clima, aquele romance, e aí você acaba consumindo. O shopping center vira um local de prazer ou de desopilar, ou até de fugir dos problemas. E aí a Valquíria Padilha, isso foi em 2006 que ela lançou o livro, que é a tese dela, né? Que foi do professor Ricardo Antunes, que foi o orientador dela, né? Nossos amigos aí sociólogos conhecem muito bem, o professor Ricardo Antunes, né? Do famoso livro Adeus ao Trabalho, e tantas outras obras. Então, esse lado de você se sentir bem no local, mas no consumo. Aí você acha que está exercendo uma cidadania, comprando, mas você, na verdade, está sendo cada vez mais manipulado e sem perceber. E aí começa o consumismo exagerado. Porque o marketing, as propagandas, elas trabalham com você o quê? Duas coisas terríveis, dois maus. Eu não estou falando mal do marketing. Existe um marketing bom e um marketing ruim. É como colesterol. Tem colesterol bom e colesterol ruim. O marketing ruim é aquele que coloca em você a necessidade de comprar além do que você precisa. Cadê a sua cidadania? Você está gastando mais água, você está explorando cada vez mais trabalhadores, né, que alguns são extremamente mal pagos. Aí você começa a ter. Aí eu tenho um relógio para cada dia da semana. Que coisa linda, né? Eu me lembro daquelas capas de celulares. Tem gente que tem mais de uma capa para cada dia, tem mais de 31 capas. Cada dia ele quiser botar uma capa diferente para o celular, ele bota. E aí o marketing gera isso, você comprar além da quantidade que você precisa. Aí você não doa, é um lado de descartável, né? Muita gente, você tem aquela roupa, em vez de você doar para quem não tem, não, você joga fora, descarta, levando ao lixo mesmo, que eu estou dizendo. E uma outra coisa terrível do marketing mal é que você acaba comprando de coisas que você não tem condição de pagar. Mas aí existe o que, meus amigos? O cartão de crédito, esse crédito facilitado, né? Todas essas formas. E aí você começa a ficar cada vez mais endividado. E aí é uma questão terrível, porque se antes você achava que um bom cliente é um bom pagador, às vezes, quanto mais você compra, mais cartões, é isso que eles querem, que você compre cada vez mais. Então, assim, existe uma classe média alta que compra à vista, ou até em poucas vezes, às vezes não compra nem no Brasil, e aí quando você vê, é, existe uma outra classe pobre que, na verdade, compra sempre parcelado, sempre em grandes prestações. E aí, cartão de crédito vai botando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e a gente vai vendo que essa pessoa acaba perdendo o controle. É feito quem tem celular de conta pós-paga. Ela sempre acha que mais uma ligação não vai estourar a sua conta de telefone. Aí diz, só mais uma ligação, só mais uma ligação. E é engraçado como trabalha isso, que diz assim, só mais uma ligaçãozinha. Então, assim, as grandes empresas, todos têm cartões de créditos, são bandeiras, e a gente cada vez mais comprando, consumindo e se endividando. É uma coisa terrível, né? Mas são movimentos contras. A gente está falando aqui de uma cultura contra. Nos anos 2000, a gente está falando aqui da nossa parte, 2010, aliás, e da conscientização. Não, é importante vocês botarem na cabeça que eu não sou contra o consumo. Você tem que ter o consumo de energia, de mercadorias, de serviço, mas é o consumismo, é o consumo exagerado. Não tem como você viver numa sociedade sem consumir, não é? Então, seguindo, né, com os nossos slides, eu trouxe um livro de uma professora que infelizmente morreu muito cedo, muito precoce, a Gisele Tacho, né? Cultura, Consumo e Cidadania. Ela lançou em 2009
Ela morreria 3 anos depois de câncer no pulmão. Olha aí, a gente que falou, né, de questões do cigarro. E ela fez muito isso desse lado do consumo, da cidadania. Acho que eu estou com o livro dela aqui, deixa eu ver. Levi, tá dando para mostrar? Eu não tenho uma noção como é que tá. Diz aí, Levi. Tá conseguindo ver o livro? Tá bom, não tá? Sobe mais um pouquinho, Bruno, ele. Agora, Mais. Mais. Agora dá. pronto, não é? Então, ela foi mostrando esse lado desse consumo. Ela tinha um artigo interessante que ela pegou para falar sobre as inserções comerciais para o consumidor infantil. Muita gente falou que questões de cidadania, já naquele lado ruim do marketing, pensa assim, a cada dia nasce um novo cidadão, né, um novo consumidor. Então, crianças já são manipuladas, às vezes desde criança, para consumir muito. Começam pelos pais. Eu vejo festa de criança de 1 ano. Eu vou dizer a vocês, festa de criança de 1 ano não é para criança, porque a criança não vai nem se lembrar. É para os pais, às vezes para ter aquela festa que ele não teve. Um alto consumo, um gasto enorme. Então, existe lá de você mostrar e ter justamente isso. Eu tô com. Acho que não sei se dá para ver aqui o barriga de trigo. Levi, me ajuda aí. Tá dando para ver. Pronto. Não é? E é justamente desse lado da cidadania, como não é mostrado. Você consumir, mas existe a cultura do consumo. Mas esse lado de você pensar, dividir, não utilizar tanto, aí a gente vê dos próprios recursos. Porque se você tem muita camisa, você utiliza muitos produtos químicos, muita água, entendeu? Mais energia, mas é porque você não consegue parar de consumir e dessa cultura. E uma forma de você viver é justamente isso. E aí, gente, é interessante como a Gisela, é porque infelizmente ela faleceu muito cedo, né? Deixou uma obra, foi uma perda assim irreparável, né? A Gisela Tachner, né, lá da FGV. Então, é um livro que vocês serviu de base muito para o que eu utilizei do pensamento e justamente disso. Tem um outro que é a cara de Levi. Levi, passa aí. Próximo slide. Canclini. Canclini é um hermano da gente, um argentino, não é? Que falou de consumidores e cidadãos. Se vocês não conhecem Canclini, Cássio, urgentemente. Ele já falava nos anos 90, veja, sobre essa questão do uso adequado, de ecologia. Ele já falava até do consumo híbrido. Interessante isso, né, de Canclini. É, Levi falou, né? México, né? Canclini tá o quê, Levi? Eu acho que Canclini tá com quase 90 anos, né? 91 anos, não é isso? Já tá, né? Bastante. Mas ainda vivo, né? O Canclini, ele não teve umas obras muito bem traduzidas. A última dele é em 2009 para o Brasil. E ele, engraçado disso, ele já falava dessa distância do isolamento social. Eu não estou falando que em 2009 Canclini previu a Covid-19, o novo coronavírus, mas ele já falava disso. Já falava em cultura híbrida. Canclini é uma pessoa realmente de uma mente privilegiada, né? Levi, ele está velhinho, mas a cabeça dele continua. Quer dizer, quando se for, infelizmente, vai ser uma perda muito grande. Né? Tomara que demore mais e que suas obras cheguem. Tanto é, Levi, que teve uma obra dele, nossos amigos, por uma antropologia, que é de 2015, quando eu tive num congresso de estudos de consumo em São Paulo. E não foi traduzido ao português, foi distribuído a gente, mas em espanhol. Quer dizer, veja como é a dificuldade que se tem. Canclini tem uma visão muito à frente, ele vê muitas coisas que às vezes há 20 anos atrás, há 10 anos, há 15 anos, que a gente só consegue ver hoje em dia, e o lado dele forte, desse lado desse cidadão, e como ele cria bastante espaço para nós. Realmente é um grande estudioso e pensador. Levi? Lívia Barbosa, brasileira. Isso. Ainda viva, sim. Ela fez um livro chamado Sociedade do Consumo. Esse livro é importantíssimo,
porque ela mostra, é um livro pequeno, acho que tem 100 e poucas páginas, mas bastante importante. Então ela mostra como a gente está vivendo essa sociedade do consumo. Mas, na verdade, o que ela quer falar é o excesso do consumismo. Não é? A gente vê desse lado de gastos, dessa sociedade, acho que lá atrás o Baudrillard já falava um pouco disso, e nos anos 70, mas ela vai mostrando como a gente está determinado, como a gente é influenciado, ela fala muito de algumas questões de moda. Então, assim, a gente pensa que ser consumidor, consumir, utilizar da sua forma, eu quero me vestir, mostrar, isso é uma forma de ser de cidadania, é uma forma de ser, como é que chamam? Expressão, liberdade de expressão, mas na verdade você está sendo manipulado. Você não está pensando no outro, é um individualismo. Então o que importa é você mostrar o que tem, é gastar tudo que pode, é não se preocupar com os outros. Aí você diz, isso às vezes até dentro de casa, pessoas que consomem muito, que passam fome, não é? Além do necessário para poder ter esses objetos desses estilos. Eu acho que você já deve conhecer pessoas, às vezes, que moram em apartamentos pouco mobiliados, em péssimas condições, mas tem carros do ano, porque ele tem que mostrar isso. Então, se vestem, às vezes, fora da sua forma, da sua condição. Eu moro em Recife, né, doente, e aí, às vezes, eu vejo gente que anda de terno diretamente em Recife. Eu digo, meu Deus do céu, como é que essa pessoa aguenta? Ah, se tivesse um carro com ar-condicionado, até se justificaria, mas se tira a parte de cima do terno. Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa aguenta? Imagina um ônibus daquele lotado e a pessoa ter que conviver com aquilo. Não, não existe, minha gente. É complicado dessa sociedade. Lívia Barbosa fez um grande estudo. E aí depois, 2 anos depois, ela se junta com Colin Campbell, aí mais à frente, e faz cultura, consumo e cidadania, ou seja, ela amplia justamente. Essa sacolinha aí bonita é a capa do livro, né? Que coisa bonita, né, minha gente? A gente saber disso, desse consumo, cultura e cidadania, é identidade. Não é cidadania, é o outro da taça, né? É identidade. Por que isso? Porque você já não começa a se ver como cidadão, e sim como identidade, ou seja, é o meu lado individualizado, é o meu eu reificado, né? Que a Valquíria Padilha falou. Eu não estou me preocupando com os outros, eu tenho que mostrar como eu sou, e vai gerando esse consumismo cada vez mais. E aí você não consegue se controlar, vai gastando, vai gerando dívidas, vai ficando cada vez mais perdido dentro dessa situação. Então, não é cidadania, é identidade nessa parte. Então, 2 anos depois, eles fazem esse livro, eles criam, e de uma forma bastante interessante. São sociólogos, trabalham com essa parte. Pode ir, Levi. Vamos falar de psiquiatria? Calma, gente. Estou falando que quem compra muito é caso de psiquiatria, não. Vou mostrar o livro, vocês dizem se tá bom. Levi, tá bom essa altura? Tá bom, sim, dá para ver. Pronto. Ana Beatriz Barbosa é uma psiquiatra muito famosa porque fez livros sobre mentes criminosas, mentes perigosas, sobre psiquiatria, né? O perigo está ao lado. E ela fez vários outros livros, né? Crianças agitadas, mentes consumistas, que é esse, mentes ansiosas, mentes inquietas. E aí, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, que no momento que a gente está aqui, né, desse consumismo, a compulsão por compras, a gente tem que pensar o seguinte: a dificuldade que essas pessoas têm, a dificuldade que essas pessoas tiveram para pensar em colocar isso como uma doença, mas não no sentido de uma doença de origem como uma esquizofrenia, não é isso, é no sentido de um distúrbio, ou seja, é algo que você não nasceu com ele, mas que você acaba desenvolvendo e aparentemente você não está tendo controle. Esse distúrbio faz com que você tenha ações fora do seu controle. Então, essa parte consumista é porque, assim, não sei se tem alguém aqui, professor de literatura, se tiver, pode me ajudar. O mal do século XIX era a tuberculose, não era o bom morrer, não era sofrer.
Alguns gostam de dizer que o mal do século XX teria sido a AIDS. Apesar da AIDS ter a força maior nas últimas 2 décadas. Mas e no século XXI, minha gente, qual seria o mal? A ansiedade. Isso é o que mata e consome muita gente. Essa ansiedade que a pessoa não consegue parar. Então aí via bebida, cigarro, comida e, é claro, a compulsão por compras em geral. Então tem gente muito agitada, muito nervosa, gente que não consegue se acalmar. E aí vive a base de remédios. É, é uma coisa terrível. Então esse livro de 2014, da Ana Beatriz Barbosa e Silva, também é um livro pequeno, uma leitura muito agradável. E aí a ansiedade que leva a todos os outros distúrbios aí, né? Como nossa amiga Andresa está falando no chat, porque a gente tem que analisar todas as partes interessantes que essa ansiedade tem. As pessoas vivem ansiosas, estressadas, aí tomava remédio, tarja preta, não consegue se controlar, né? Infelizmente eu não posso falar o nome do remédio, porque vai dar a entender que eu estou falando mal do fabricante, não é. Mas tem um remédio aí famoso para controle da ansiedade, que tem uma comunidade na internet que diz assim: a vida tem esse ansiolítico, não há. Quer dizer, a pessoa só pensa nesse remédio o tempo todo. Então, assim, é terrível como a gente vê isso. E aí vai comprando compulsão, porque vai virando sem controle, cada vez mais. É impressionante como Ana Beatriz Barbosa Silva, ela coloca dentro do distúrbio. Mas se é um distúrbio, você pode controlar. Então a gente fala do distúrbio como distúrbio de comportamento. E é interessante, gente, porque às vezes você bota como uma doença, um vício, e aí você explica pessoas que bebem demais, que fumam, que jogam, né? Tem gente que joga demais, tem aquela compulsão. E hoje em dia são as compras, são as facilidades de crédito. É o lado terrível do ser humano. Seguindo, oneomania. O que é isso? O neon é aquilo que vende. Mania é uma raiva, um fervor, uma coisa assim, isso do grego, né? Um consumo exagerado que em determinados casos pode se tornar a doença do consumo. Lembram quando eu falei a vocês que não existe a questão do consumo ruim. A gente sempre vai viver no consumo, mas é a questão do consumismo. E aí onde é que entra a neomania? O marketing sabe que você tem impulsos para compra. Aquele impulso vira uma compulsão. O consumo passa a ser exagerado. Ele vira um consumismo. De tanto ser do consumismo, ele passa a ter uma doença. Qual? A neomania. É o nome dado para o vício em compras. É uma doença do consumo compulsivo. A pessoa não consegue se controlar nesse consumo compulso. Você vai comprando sem parar. A pessoa que compra compulsivamente pode ser chamada de oneomaníaca, caso tenha esse problema. É interessante a gente separar o consumista do oneomaníaco, não é? Porque quem tem esse transtorno, que é a oneomania, ele sente eufórico na hora de comprar, mas não sente prazer algum depois da compra quando vê o que adquiriu. Pensa na dívida, como mostrar, não se sente bem. Isso eu acho muito importante com algumas pessoas que têm distúrbios alimentares. É muito comum isso. Aquela pessoa que não resiste, que come uma coisa com gordura, hidrogenizada, etc. Mas aí, depois que come, que se sente pesado, empachado, bate aquele sentimento de culpa, entre aspas, por ter comido aquilo e não feito tão bem. Então, assim, você vê como tem isso. E aí a grande diferença, enquanto o consumista compra algo que deseja e sente-se feliz e mostra suas aquisições, ele vai mostrando e vai determinando o que ele tem, o comprador compulsivo, né, que também pode ser o oneomaníaco, ele sofre com a compra feita, ele não se sente bem, ele tem vergonha do que adquiriu e esconde. Existe um lado de mostrar, de ostentar, né? Essa pessoa que tem esse distúrbio, ele esconde. Muita gente às vezes fazem compras que não consegue se controlar, esconde no carro, esconde debaixo da cama, esconde no guarda-roupa, porque não consegue mostrar, sente vergonha do que tem, porque consumiu, porque gastou, porque se sente um fraco.
no sentido, entre aspas, né, claro, no sentido de não conseguir controlar esse distúrbio. É um sofrimento, gente. É como um vício. Só que aí, se existe um distúrbio do consumista que se sente bem, eufórico, o oneomaníaco ele se sente mal. E é interessante isso quando você vai fazer estudos com relação ao alcoolismo. Tem gente que bebe para sentir o prazer da euforia, ficar animado, alto, e tem gente que bebe para se punir, para sofrer, para ficar mal. É interessante isso, né? Esses dois lados desse mesmo aspecto que esse exagero, né? Com relação a isso. Então, eu acho que essa é a grande lição que fica. Nem o consumo exagerado, que seria o consumismo, essa coisa de tudo que é um impulso, que vira uma compulsão, fica exagerado, exacerbado, e você começa a sofrer, não é bom. Gente, nada que lhe causa sofrimento é bom. Ah, e se eu for um consumista que fica feliz com essa parte? Gente, também não fica. Porque você está sofrendo e sabe que aquilo dali é uma euforia, mas que é uma compensação psicológica para um outro fator que você deixou a desejar mal resolvido, né? Esse lado dessa compensação. Né? E por último, meu muito obrigado a todos vocês. Peço desculpas aí pela qualidade do som e vamos aí abertos às perguntas. Né? Bruno, tô esperando o pessoal colocar as perguntas. O pessoal estava acompanhando e estava tendo alguns outros debates também ao longo do encontro. Agora, no finalzinho, inclusive, o Estevam, que é um sociólogo materialista, histórico, dialético, um sociólogo marxiano, na verdade, né? Não é, Estevam? Marxiano, Marxiano. É, Marxiano, né? marxiano. O que acontece? Ele estava dizendo que a gente pensando o mundo a partir entendendo o mundo a partir de uma perspectiva idealista, né, a gente é levado a perceber o mundo na seguinte dinâmica. Quando a gente pensa, o mundo tenderia a mudar, né? Mas ele fala que na perspectiva materialista histórica, dialética, não é assim, né? O mundo ele muda por outras questões e não por causa do pensamento. E que essa concepção idealista de mundo, de realidade, ela é uma concepção que estimula muito o adoecimento, porque a pessoa fica pensando e o mundo não muda, e aí a pessoa se frustra, toma remédio, vai comprar e por aí vai, né? Ele colocou essa contribuição agora no finalzinho, né? Que em grande medida a gente recebe estímulos para não perceber que, né, o que determina, né, a construção da realidade na perspectiva que ele entende não são as nossas ideias, né, mas as relações concretas, são elas que fundam a realidade na qual a gente vive, né, as relações materiais. O Estevam estava colocando essa contribuição agora há pouco. Agora ele acabou de colocar aqui. O pessoal é estimulado e fica tentando comprar a felicidade, né? Sendo que as mercadorias não conseguem satisfazer a gente e tal. Pode falar, Bruno. Pronto. O professor Estevam, obrigado pelas contribuições, todas aí ao longo do tempo, né? Não é um mundo paralelo, mas o chat ele anda por si só. E acredite, eu não estou nem um pouco com raiva disso, viu, Levi? Porque palestra que a gente gosta de dar é essa que mexe, que instiga as pessoas. Todo mundo fica se coçando, se mordendo para falar, para dar sua contribuição. Não é? Então é legal quando isso acontece. Sobre essa parte da frustração, é interessante isso, que até perguntaram como combater esse consumismo. Você tem que controlar como se fosse um distúrbio, com terapias, com idas para seu atendimento, com um atendimento mental mesmo, psicológico, porque se é um distúrbio, ele pode ser controlado. O importante, né, Levi, que aí entra até a psicanálise, não é que vai apagar o trauma totalmente da sua vida, mas que o trauma ele reflita de uma outra forma em você, que não tenha mais essa compulsão, nem mais essa doença toda. Estevam, é aquele lado, né, que você falou, né, do material, de compensar através da compra, mas não é.
Eu acho que, viu, Levi? Eu acho que Estevam deve estar pensando agora, como nós, né, na presença de Bauman, né, no filósofo polonês, que falava muito da vida líquida, do pensamento líquido, ou seja, das relações que as pessoas tinham. Por exemplo, sei lá, você pega aí uma pessoa aí, um famoso aí, tem 5 milhões de seguidores. Você falou bem, são seguidores, mas não são amigos, não é aquela troca, não é aquele relacionamento. Então as pessoas procuram isso, mas cadê o lado material do encontro, as verdadeiras relações? Quer dizer, hoje em dia tudo é muito líquido, é muito fugaz. Aí você clica e não clica, é o seguir, não seguir, né? Que é o follow e unfollow. Mas se você for parar para pensar, é justamente isso que deixa. Mas assim, gente, esse pensamento de surtar tem que deixar para as pessoas que se preocupam com isso, né? Em Levi, os sociólogos, os filósofos, os estudiosos do consumo. Vocês têm que pensar em ter uma vida tranquila e seguir com a vida de vocês, né? Vamos deixar para surtar, né, Levi, e frustração com os estudiosos, né? Vou falar nisso, companheiro Bruno. Como eu lhe disse no privado, no WhatsApp, ando um tanto agoniado com a nossa situação. Inclusive, o Leonardo, eu não sei se ele falou aqui na aula dele, o Leonardo, que é professor de sociologia lá do campus também, e é psicanalista, né? Eu acho que foi no outro evento que a gente organizou, eu estou confundindo as bolas. Mas em algum momento, o Leonardo, em alguma fala dele, que eu estava com ele, que eu participei junto, ele falava justamente da pandemia angustiando muita gente, porque a pandemia, logo no começo, ela dificultou esse hábito das práticas consumistas, né? Que é, eu acabei de colocar aqui no chat, um forte mecanismo de manutenção da ordem capitalista alienada, de ajudar a reproduzir, né, essa ordem, né, que não tem muita ordem, né? Uma ordem um tanto controversa, um tanto de cabeça para baixo, uma ordem que não faz bem para a gente. E aí o Leonardo falou sobre isso, né? Eu também falei, acredito, naquele evento, naquele dia que você estava, Bruno, lá no outro evento, em algumas lives, justamente sobre isso, né? A gente debatendo a pandemia, a gente observou, e é um engraçado que é trágico, né? Muita gente no começo da pandemia, 1 ou 2 semanas de pandemia, falando que não aguentava mais, né? A pandemia, ficar em casa e tal, que queria voltar à sua normalidade. Quando, na verdade, a gente não tinha normalidade antes e agora a gente também não tem um novo normal, né? Essa onda de novo normal está só considerando que o que a gente tinha antes era normal, quando, na verdade, o Bruno mostrou aí, ao longo da fala dele, que a nossa realidade é um tanto torta, né? Marcada por aspectos que são degradantes, né? Uma sociedade consumista, em grande medida. Existem movimentos de resistência a isso, mas se a gente observar, né, infelizmente, a grande maior parte da população mundial, né, nós estamos imersos nessa cultura e somos, em grande medida, levados por essa onda, né? De vez em quando a gente consegue dar uma surfadinha, consegue dar uma nadadinha, mas na maior parte do tempo a gente fica bebendo água. Estamos levando o caldo das ondinhas, né? Dessa onda capitalista. É difícil lutar contra esse dragão, contra esse monstro. E a ideia desse tema de aula foi justamente essa, né? Eu já tinha debatido com o Bruno outras questões e eu sabia que ele ia trazer algumas provocações para a gente, né? Quando você fala, Bruno, que a gente não tem como se livrar do consumo, isso daí é uma verdade, né? Nós somos seres diferentes dos outros seres vivos, né? O ser humano, ele se produz de uma outra maneira. Mas aí é que tá, ao longo da história, principalmente no capitalismo, a gente construiu um outro ser humano, né? Que construiu esse tipo de ser humano que a gente tem aqui, que tem como disse o Bauman, que você citou agora há pouco, né? Que vive hoje numa sociedade do consumo, né? A ponto de dizerem que a nossa cidadania se faz através do consumo, né? Talvez o consumo seja uma parte dela, a gente ter acesso aos bens que são necessários para a gente viver, né? Mas o que a gente vê é um consumo desenfreado, que nem o Bruno falou, né? E estímulo a todo tempo para a gente fazer parte dessa lógica. Ele citou, muito engraçado,
E Canclini fala sobre isso, né? Quando nasce uma criança, nasceu mais um cidadão, mas nasceu mais um consumidor, né? Falou do aniversário de um ano, né? Que é um ritual de apresentação da criança para a sociedade, mas é muito marcado também por essa lógica esvaziada da vida do consumo consumista, né? Então, vou dar uma olhada aqui, eu estava só tentando interagir, problematizar com você, Bruno. Vou dar uma olhada no chat, não sei se você observou, se tem mais alguma questão. A Mariana Haddad, ela colocou: esta era em que quantidade de informação nem sempre é qualidade pode influenciar a maneira como a população consome. O que é que você pensa sobre isso, Bruno? Eu acho. É Mariana, é isso? Levi, tá com o som Mariana fechado. Haddad. Ah, pronto. Mariana, eu acho que eu falei desde o início, quando eu falei daquela questão das propagandas lá nos anos 20, que mandava a pessoa beber cerveja para amamentar, beber cerveja preta para crianças e mulheres contra a anemia, porque aquilo dali era revertido através de uma informação, de um processo de cidadania, de um bem coletivo, chamavam-se até médicos para se falar sobre isso, e na verdade o que acontecia era criar um vício de algo que a gente viu que não era tão bom quanto era. Então, assim, aquela informação manipulada sempre se teve. Eu acho que o maior bem, se essa frase ficar com vocês, para mim é a melhor coisa do mundo. Eu acho que se você falar mal da internet por causa dos filtros, das coisas ruins que aparecem, eu concordo com você. Mas se existe a melhor coisa da internet foi que ela começou, que não acabou, começou a democratizar a informação. A informação era restrita, era presa, poucas pessoas tinham acesso, mas através da internet a gente começou a ter mais acesso à informação. Claro, tem que ter os filtros, porque também tem muita porcaria, tem muita coisa manipulada. Então, naquela época, a gente era levado o quê? Pelas propagandas, pelas grandes redes de TV, pelas grandes revistas. Assim, eu não preciso falar porque vocês conhecem história e muitos de vocês sabem disso, mas assim, a gente mora num país que é triste dizer isso, mas uma rede de TV grande era quem decidia o presidente que a gente votava. E se ela dissesse, vota nesse, o pessoal votava, e quando ela se arrependeu, ela também botou ele para fora, né? Ajudou a botar ele para fora. Então, veja só como é que a gente estava nesse sentido. Ah, você é contra isso, contra aquilo. Não é isso, gente. Eu estou falando dessa informação como forma manipulada, e o consumo entra nisso. E aí, por isso que alguém perguntou, né, Levi, se existe uma forma, é o tratamento. Eu sei que Estevam falou aí da psicanálise, da questão do trauma, mas aí não é só pegar Lacan da parte de esquerda, é de você bater em cima do problema e da causa, daquela cura através da fala, para entender. Não vai apagar aquele trauma, mas por que você compra tanto? Por que você tem esse desejo? Levi, outro dia eu vi um estudo aí que gente que é viciada em jogo, às vezes, Levi, é só a necessidade de se turnar. Da pessoa ter amigos, jogar carta, aquele Bruno, convívio. seu áudio tá falhando um pouco. Dá Tá, uma mexidinha no. tá falhando um pouco? E agora? Agora parece que melhorou. Você É. falava do vício de jogar. Do vício de jogar, que muitas pessoas é para se enturmar, não tem outro motivo às vezes. É aquele vício de termos amigos, saída, tem uma ausência que se tem. Então, assim, veja só, para onde é que se tem essa compensação psicológica. Então, isso tem que ser tratado. Isso é um distúrbio, isso pode ser controlado. Não é uma doença neurológica que não tem volta. Não, você pode controlar esse distúrbio. Aí tem gente que dispensa, bota isso na comida, bota isso na bebida, e agora é nas compras. A pessoa vai comprando, acha que é bom, uma empresa diz, outro. Existem as pessoas de referência, aí o marketing trabalha muito isso, que são aquelas pessoas destacadas na sociedade para dizer compre isso, vá para tal lugar, faça isso, faça aquilo, e aí as pessoas acabam seguindo, né? Dessa forma, de uma vida melhor, de uma vida aparentemente mais controlada, mas na verdade a gente está sendo guiado, manipulado, né? Não existe uma manipulação do bem. Você pode ser influenciado pelo bem ou pelo mal, mas a manipulação já é uma coisa ruim.
Então, quando a propaganda manipula, não é um lado bom para você ou para ninguém. Bruno, o Estevam fez uma referência agora há pouco, eu recoloquei aqui, eu acho que você consegue ver. Ele falou que não existe capitalismo pós 1970, quando teve a crise estrutural do capitalismo, né? Sem o consumo do supérfluo, sem falsas necessidades produzidas pelo capital, né? Que descambou na generalização de hoje, né? Ele traz essa contribuição aqui no chat, eu estou trazendo só para quem não tem acesso ao chat, como vai ficar gravado, né? Ter também essa base. E é isso. A ideia era justamente essa, pessoal, trazer esse debate para a gente se repensar, porque a gente está dentro desse contexto, né? Pensem, quantas coisas vocês têm aí nas suas casas que seguem essa lógica, que foram compradas. É possível que vocês tenham, que seguem essa lógica do supérfluo, né? E quando a gente faz isso, a gente está alimentando, né, o que o Estevão agora há pouco chamou de ordem capitalista, né? A gente poderia dizer de outra forma, mas essa cabe bem. A gente está reproduzindo, né, esse sistema que é um sistema para boa parte dos debatedores e professores que fizeram parte desse curso até agora, né, foi muito mostrado, largamente mostrado, que em grande medida traz grandes prejuízos para muita gente, né, que se baseia se assenta na desigualdade que é abissal e por aí vai, né? Deixa eu só falar. Sobre a questão do Estevam, quando ele falou do não existe o capitalismo pós 1970, dessa crise estrutural, eu estou falando aí no caso da principal atividade de controle. Você vê que, por exemplo, muitas pessoas gostam de dizer que até então, aqueles 70, os principais eixos estavam ligados à produção, às empresas que produziam. A partir de 70, a gente já começa a ver mudança para as empresas ligadas às petrolíferas e também, principalmente, ao capitalismo financeiro. Então, essa mudança que eu estou falando não é que não existisse o consumo, o supérfluo, mas as principais empresas não é somente dos produtos, ou seja, acaba indo para o capitalismo financeiro, que é aquele, como eu disse, ele não gera um único produto, um único serviço, ele vive da especulação. Então, assim, essa mudança dessa era do capitalismo, dessa produção. Só que aí o capitalismo, ele preencheu as nossas vidas, nossos lares, mas hoje em dia você acaba sendo um acumulador compulsivo, não é? Você não tem. Outro dia eu vi uma tristeza de gente que tem que alugar espaços, né? Galpões, quartos, para guardar aquilo que não cabe na própria casa, de tanto que ele compra e ele acumula. Né? Tem até uma série, né, na TV, né, acumuladores compulsivos, e a pessoa não consegue se libertar daquilo. Ele não consegue jogar. Ele tem 50 pares de sapato e não consegue doar, não consegue jogar fora. É uma coisa emocional. Com esse sapato aqui, eu fui fazer meu primeiro concurso, com esse, com o meu primeiro dia de encontro com minha namorada. Ele não consegue se soltar daquilo, se desprender. É uma coisa que, né, como se fosse uma identificação, e ele vai ficando doente, ele vai adoecendo, porque ele não consegue se desprender, seguir para frente e andar, porque ele é preso a questões bem materiais, emocionais, teoricamente, mas está gerando um drama na vida dele, o dele. Né? Eu vi uma frase interessante aqui, Levi. Acho que é Rita Silva. Exatamente. Vivemos em um sistema capitalista, segregacionista, que não dá condições para todos consumir. Ou seja, não é acesso a todos. Só que nesse todos, a gente pode estar falando das condições boas, né, como saneamento, medicina, mas também tem o lado do supérfluo. Mas o supérfluo pode chegar até você através do endividamento, das facilidades de crédito. Então, muitas vezes não tem condições de pagar, não é, Rita? Mas isso não quer dizer que as pessoas não comprem. As pessoas se endividam, mas compram, porque não pode viver sem isso, não pode ficar sem esse bem. Eu queria fazer uma provocação, né? O feitiço da mercadoria, Levi está falando, mais um marxista,
E de nada, Rita. Eu acho assim que se a gente for parar para analisar, a gente não consegue se desprender, não consegue parar e tem que comprar e tem que se prender e vai se soltando. Vou comprar e não consegue parar, tem que se prender, eu consegui, mas vai se endividando cada vez mais. E aí é assim, uma coisa terrível. O que você vê de gente endividada, triste, é complicado. É, eu lembrei agora de. Tem um filme. Levi, se quiseres escrever aí, Delírios de Consumo de Beck Bloom, de 2008, que fala justamente da pessoa que tem 37, tantos cartões de crédito. Deixa eu ver se eu escrevo aqui no chat. Porque a moça não consegue se desprender de tantas compras e dos cartões de crédito. Então, o momento quando chega para ela das faturas é um momento de terror. Aí ela tem que escolher o que é que ela vai pagar. Então, ela é um início, né, dessa oneomania da pessoa que sofre de comprar tanto, mas não consegue. E é um grande momento, né, que é uma simbologia, quando ela passa pelas vitrines e as roupas parecem que estão chamando ela para comprar, balançando assim e animadas, porque ela não consegue se controlar de forma nenhuma. Então, ela é mais do que uma compradora compulsiva, né? Ela já é a oneomaníaca, porque ela sofre quando compra e tenta esconder isso. Acho que é isso. Né? Falando de alienado aqui, Valquíria, não estamos só aqui podendo discutir e trocar ideias porque estudamos. Essa visão da realidade não adquirimos sem que tivesse um professor que nos ensinasse, que despertasse nossa curiosidade, que nos indicasse leituras e assim pudéssemos andar com nossas próprias pernas. Ninguém aqui é alienado e só é assim porque estudou, se instruiu, se letrou. Isso mesmo, Mariana, concordo com você. Estamos aqui porque buscamos o conhecimento. Isso faz toda a diferença. Valquíria, gostei muito da frase. É provocadora, é forte. E, assim, essa sua frase me lembrou o pensamento de Celso Antunes, o pedagogo, que ele disse assim: eu não ensino nada que meu aluno não possa aprender sozinho. Quer dizer, nada que eu mostrei aqui, né, Levi, vocês não teriam a chance de conhecer pela internet ou buscar. O que o professor mostra de diferente é a sistematização, como levar a ter esse conhecimento, essa reflexão. Mas, assim, da mesma forma que não é para você passar 30 anos em terapia, não é? Ou seja, o paciente tem que andar com suas próprias pernas, o aluno também tem que andar com suas próprias pernas. Os professores passam na vida, né, do, 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 dos alunos, né? Deixam lembranças boas ou ruins, né, Levi? Mas ele tem que seguir com essa ordem e pensar de que faz parte do seu desenvolvimento. Uma coisa que é legal de professor é que, às vezes, quase ninguém diz assim, você falar que ele foi meu ex-chefe, minha ex-namorada, meu ex-síndico. Eu nunca vi uma pessoa dizer que ele foi meu ex-professor. É interessante, né? É difícil a pessoa dizer um ex-professor. Foi um ex-professor meu. Ninguém diz isso, né? Parece que o professor ele tem aquela marca quando é bom, não é? De uma forma afetiva e interessante. Não se usa a palavra ex para professor. Estou vendo aí Cirdilan. Bruno, aproveitando que você leu essa intervenção no chat, vou deixar uma pergunta aqui para você também, provocadora, né? Nesse sentido, até que ponto a nossa educação e as nossas escolas ajudam a gente a enfrentar essa sociedade de consumidores consumista, né? Que reproduz esse sistema que a gente fez aqui algumas críticas a ele, ou, pelo contrário, nossas escolas, nossa educação, é claro que eu estou generalizando, né? Não contribui para isso, né? Será que ela contribui para a superação dessa lógica consumista esvaziada, né? Estimulando para que os nossos jovens, para que a gente, né, tente se reeducar e buscar um outro caminho, ou, pelo contrário, ela contribui para que a gente mergulhe de cabeça e reproduza isso daí?
né? Até que ponto? É uma pergunta meio retórica, mas acho que dá para a gente. Eu acho que ela é capciosa, né? Tem uma armadilha aí no meio. Só que eu já respondi durante a minha fala. Hoje você não me pegou. Mariana Dada, eu vi você falando aqui rapidamente sobre as instituições que vendem diploma, não é? Tem um termo, eu trabalhei muito tempo por instituições privadas, a gente chama esses profissionais que vendem diplomas de atacadistas do ensino. Então, assim, se quiser usar esse termo, pode usar porque não é meu, então fique à vontade. Pode anotar, atacadistas do ensino, né? Essas pessoas. É, Levi, é o seguinte, eu acho que foi na hora que eu falei da cidadania educacional financeira, que antes se ensinava educação financeira. E só hoje em dia quem ensina educação financeira, quando ensina, são os cursos considerados de esquerda. Quais são? Filosofia, sociologia, economia doméstica, ciências do consumo, serviço social. Se eu estiver esquecendo de algum, tu fala aí, Levi. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Levi pode responder melhor do que eu. Só aqueles que têm dificuldade de arranjar emprego no mercado de trabalho, porque faz a crítica ao capitalismo. Então, não é para existir. A escola, antes, eu falei ali nos anos 70 e 80, tradicionalmente, ele tinha a questão do dinheiro próprio, da moeda social, ou seja, do dinheiro dos alunos trabalharem e não andar com dinheiro com moedas. Isso é retirado, eles têm que gastar, consumir em grandes quantidades. Então, o que aconteceu? O capitalismo mexeu até nisso. Então, respondendo à sua pergunta, que eu já tinha dito diretamente de uma certa forma, as escolas não preparam a gente para esse consumismo desenfreado. E exclui, né, Levi? Quem não tem determinado relógio, determinado tênis, determinado boné, não é isso? Acaba sendo excluído. E os ritos de você mostrar os bens é muito grande. Levi, quando a pessoa tá noiva ou casou, quer mostrar aliança, né? Toda vez que vai chamar atenção, levanta-se um braço. Professor, dá licença. Minha filha, baixa o braço. Professor, eu queria falar uma coisa. Não, meu filho, o cara tá com um tênis novo, ele bota o pé em cima da banca, né? Ele senta e bota o pé, fica assim com o pé alto para mostrar. Quer dizer, é isso, né? Chega atrasado para mostrar a roupa, tudo isso. Bota a chave do carro bem alto. Quer dizer, são esses símbolos do capitalismo que acabam vendendo e as pessoas acabam consumindo com relação a isso. Então, a gente vê que a escola está devendo muito disso em preparar. São pouquíssimas as escolas. A gente só vai ver educação financeira, né, Levi? Em algumas escolas, ou desculpe, em algumas graduações ou licenciaturas, mas com esse viés mais para a esquerda, que foram os que eu citei, né? Filosofia, sociologia, educação doméstica, ciências do consumo, serviço social. E se eu esqueci de alguma outra aí, vocês, por favor, complementem. Não é? Só para você. A Oi. Letícia, a Letícia comentou aqui o que a gente estava, o que eu tentei te perguntar, o que você estava falando e o que eu estava falando também, né? Ela perguntou sobre, né, ela provocou aqui, ela negar a influência da escola é besteira, mas se a educação de boa qualidade, como a gente já conversou aqui em outro encontro, poderia mudar o mundo, vai mudar o mundo, por que está demorando tanto, né? E aí, pelo chat, eu respondi meio que provocando também. Em grande medida, a gente não tem uma educação voltada para libertar, né? Eu estava tentando lhe futucar nesse sentido, né? Mexer com você nesse sentido. No meu ponto de vista, né? No geral, a escola, ela contribui para a reprodução do contexto onde a gente está posto, né? De uma sociedade marcada por lógicas superficiais de vida, né? De uma lógica consumista. E aí, como eu disse agora há pouco, brincando, entre aspas, né? É um dragão poderoso e grande que a gente tem para enfrentar, pessoal, né? Às vezes, um professor, um servidor, um sujeito, um agente ou outro tenta fazer a diferença, mas um movimento coletivo e amplo
em prol da mudança, eu acredito que a gente, né, generalizado, a gente não tem, pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem mais força do atraso do que força do progresso e da transformação. Como eu não tinha comentado com o Bruno, né? Eu vou aproveitar aqui. A gente comentou aqui em outro encontro, Bruno, que esse curso, em grande medida, funciona como um quilombo, né? É a resistência. Esse curso, pessoal, traz temas que a gente não debate na escola, né? É, é um curso quilombola, é um curso, né? Apesar da gente debater temas que não têm um caráter revolucionário, a gente poderia dizer assim, né? Mas a gente está debatendo está promovendo debates dentro de uma área de conhecimento que é fundamental para a gente se repensar enquanto ser social, né? E que no geral a gente não tem oportunidade de fazer, né? Mesmo sendo professor de sociologia, muitos dos temas aqui no encontro nas aulas correntes do ensino médio e até na faculdade a gente passa batido por eles, né? Quando toca bem rápido. Então, né, interagindo com a pergunta que eu fiz ao Bruno e com o que a Letícia falou, e com um debate também levantado pela Mariana, pelo Estevam, pela Valquíria, pela Rita no chat, eu acredito que a gente, inclusive, precisa, se a gente quer enfrentar essa cultura do consumismo, né, ou, por exemplo, como falou o professor Lucas em um outro encontro, combater, né, a nossa relação que é extremamente degradante com o meio ambiente, se a gente quer enfrentar, né, aqueles aspectos negativos da nossa sociedade que são estruturantes, como o machismo, como e por aí vai, a gente precisa, em grande medida, né, repensar também as instituições que servem para reproduzir isso, dentre elas a escola, né? A escola é um lugar por excelência para formar pessoas, mas, mas no geral, né, a minha crítica não é tão forte quanto a do Estevam, mas, no geral, eu penso que a escola ela forma mais para reprodução, nesse sentido, ela deforma do que ela forma, né? Eu acredito que a gente tem que avançar muito, 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 muito. Mas, desculpa tomar o tempo, Bruno, aqui com essa colocação, né? Mas esse é um debate para um outro tema, um outro tópico de aula, em grande medida. Eu quero voltar a Letícia ainda. Ou ler, Vai, né? Pronto, mas manda é jogo ver. rápido. Letícia, assim, é, essa questão de não mudar, Letícia, entra até um pouco da psicanálise acho que não é nem freudiana, é junguiana, e o marketing trabalha com isso, que é uma parte relacionada aos grupos, que ele chama de bases. Então, assim, você vai para a escola e você vê uma pessoa como Levi, Léo, etc. E aí você gosta da aula da resistência, mas você tem que ver que tem grupos que o influenciam mais. Seus grupos de colega, seus amigos mais próximos, grupos de internet, a mídia de uma forma geral, né? TV por assinaturas. Os seus pais não têm uma linguagem próxima a você. Eu não tenho, eu nasci no final do século passado, então às vezes você gosta mais de gente de quem? Quem nasceu depois do 11 de setembro, né, Levi? De 2001 para cá. Então, assim, gente, né, Levi, que só tem um e-mail, ou é Gmail, ou é Hotmail, né? O pessoal feito eu que tem Yahoo, não sabe nem o que é isso, né? Então, essas relações que a gente vê, dessa importância que você tem, dessa sua influência. Infelizmente, eu não estou criticando, porque eu já tive a sua idade e sei justamente disso, de que a moda, o marketing, ele vai em cima das pessoas mais influenciáveis. E quem são? São as pessoas mais jovens. Pode ver, a moda, esses produtos, tem um foco maior no pessoal mais jovem, jovem adulto, porque sabe que é mais influenciado. Essas pessoas dos 18 até os 30, 32, elas têm uma tendência a criar novos hábitos, cigarro, bebida, outras coisas. Uma pessoa feito eu, que já tenho 41 anos, às vezes até para admitir novos hábitos é mais difícil, até de consumo. Eu agora, aos 41 anos, eu vou começar a comer pimenta jamaicana, pimenta caiena na comida. Isso é bem difícil. Claro, a pessoa precisando pode mudar, ninguém é um ser humano imutável, mas é justamente disso. A identificação. Você vê, olha, mas essa sua fase de construção, você é mais influenciado para os grupos mais próximos de você. Infelizmente isso acontece. Mas não é para se doer, né, Lê? É a questão de que você é uma combatente, você é uma guerrilheira,
mas é um longo caminho. Já tive a sua fase, dúvidas, problemas, contestações e contradições. E vou dizer uma coisa, a melhor coisa do ser humano, para mim, é a contradição. Porque quando ele se contradiz, ele pode melhorar. Ele pode ver o que ele está errado e pode dizer, eu errei, eu não sou assim, então eu posso melhorar. Levi? Bruno, a gente tá aqui chegando pro finalzinho do encontro, né? O Esteban, ele colocou aqui, debatendo sobre a educação, ele falou que já chegou a ser, né, convidado a se retirar de um curso por causa do teor crítico, né, que ele levava para a aula. E aí, eu estou dizendo muito na linha dessa coisa da sociedade da aparência, que para eu ser contratado em algumas instituições, né, já entendendo como funciona a lógica, né, e eu sou um sociólogo, pessoal, e um sociólogo estudei muito sobre cultura e tal, né, o que acontece? Eu coloquei aqui no chat que eu já cheguei a ser contratado por causa da aparência, né? Em instituição privada, isso conta muito, pesa muito. E aí o estilo que eu vestia, o fato de, né? E outros fatores, o estilo, o carro, tal, não sei o quê. E aí nessa mesma instituição que eu fui contratado, eu acho que umas 4, 5 semanas depois que eu fui contratado, eu fui chamado na coordenação. Pô, eu ouvi falar tão bem de você, mas você diz uns negócios aí na sala de aula que, pô, tem que ter cuidado, professor, porque, né, e tal, né, percebe? É extremamente complicado, pessoal, né, é extremamente complicado. O consumismo é um aspecto, né, degradado da nossa sociedade, mas tem outros tantos, que a gente precisa enfrentar. Ô, Bruno, eu não sei se apareceu mais alguma outra questão enquanto eu fazia essa breve intervenção, mas aí, se tiver aparecido e você viu, fica à vontade para responder. E se não tiver, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais. E eu já agradeço por ter topado estar aqui com a gente. Bom lhe reencontrar, um amigo de Santana. Não viajo com você, né, para alongar os debates, que nem o professor Júlio. O professor Júlio viaja com o professor Bruno, sempre de Santana para Pernambuco, né, e eles vão debatendo a viagem toda, né, quando não vão roncando os dois, né, mas a gente já consegue debater muita coisa no campus e foi bom aqui lhe reencontrar, porque Bruno é um professor de administração, mas as aulas dele, pessoal, parecem aula de sociologia, né, eu já pulei pela janela da sala e eu vejo lá ele com um montão de temas e debates e conceitos da área de ciências sociais, né? Então, obrigado por ter topado, Bruno. E passo para você a palavra para que você faça aí suas considerações. Gente, muito obrigado. Obrigado, Levi, pelo convite, Danilo, Léo, né? Leonardo, que está aí capitaneando esse curso. Sempre que eu puder contribuir, pode ser chamado. Agradeço a todos. Peço desculpa pelo microfone, isso é uma falha, mas ao vivo tem disso, né? Infelizmente não tem como superar. E fico feliz desse debate, desse questionamento, dessa vida que a gente teve agora, né, através das críticas ao consumo, não é? Mais no consumismo e no consumo exagerado. Então, assim, levem para isso, pensem. Meu e-mail ficou aí, qualquer coisa vocês falam com o Levi, eu mando material para vocês. Se for algum livro específico, a gente pode ver como é que vocês conseguem, que aí a gente disponibiliza o material para que vocês tenham acesso. Mas aí é só apenas o começo, uma crítica, né? Eu tentei trazer de uma forma que mostrasse como é que a gente chegou até esse mundo e que se a gente não se cuidar, para onde é que a gente vai, não é? Então, assim, eu agradeço mais uma vez, obrigado pelos elogios, são muitos, não é? Foi bom reencontrar, né, algumas pessoas queridas, né, além dos professores, Cidirlan, Sandra, o pessoal daí. Então, fica meu abraço e quando precisarem de mim, podem contar, tá certo? Gente, eu agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade.
Obrigadão, Bruno. Obrigado mesmo pela colaboração, pela participação, por ter somado mais uma vez. Pessoal, vou encerrar a gravação e a gente segue conversando e dando tchau aqui depois da gravação também.